Oi pessoal, tudo bom? Tô de volta e a gente continua falando ainda dentro do assunto mergulhe fundo no Espírito Santo de Deus, e nós já aprofundamos na obra do Espírito Santo e agora vamos mergulhar com o Espírito Santo, esse ser maravilhoso que tem nos ungido, que tem nos dado graça todos os dias. E hoje a gente vai falar como ter unção na nossa vida, como ter essa unção de Deus, né? A gente falou ontem um pouquinho como discernir o Espírito Santo de Deus quando ele está nos usando, como reconhecer essa unção. Aí nós falamos também sobre perceber essa unção dentro da igreja, dentro da casa de Deus. E hoje nós vamos falar sobre como ser cheio dessa unção dentro do nosso ministério, dentro da nossa vida, dentro do trabalho que Deus tem para cada um de nós. Deus nos usa de diversas maneiras, em diversos lugares, em diversos momentos. E às vezes, na nossa cabeça, isso parece um pouco esquisito. Ai, meu Deus, esse não é o momento certo. Essa não é a pessoa certa para falar. E Deus quer falar e quer nos usar. Meu pai mesmo é uma pessoa que ele foi acometido pelo Alzheimer, né? Glória a Deus por isso. E depois ele estava... os médicos diziam que assim, o grau do Alzheimer dele, o grau dessa doença, já estava muito alta, a degeneração do cérebro, mas a progressão dessa doença na vida dele, eles diziam assim que estava muito baixa para o grau de Alzheimer. E aí ele foi acometido por um AVC, né? E teve um trombo cerebral. E aí teve um AVC isquêmico que evoluiu para um AVC hemorrágico. Passou 6 meses no hospital internado. Teve um infarto agudo do miocárdio e ficou mais um mês no hospital internado. Os médicos diziam que ele não ia andar, que ele não ia falar, que ele não ia comer mais, que não ia respirar espontaneamente, iria ficar acamado. Na verdade, quando ele internou, os médicos diziam assim, eu acho melhor levar ele para casa porque ele vai morrer. Então, para que ele morra no conforto da família. E assim, a gente sempre colocou diante de Deus, de que se fosse da vontade dele que levasse meu pai, mas que não, se não fosse da vontade, que meu pai estivesse de volta com a gente. É claro que assim, o desejo do meu coração, o desejo do coração de cada um de nós era que meu pai retornasse bem, né? Falando, conversando e tudo mais. E o meu pai retornou com algumas dificuldades. Ele tem uma hemiplegia, ele tem disfasia. Hoje ele é completamente dependente da gente para comer, para vestir, para tudo isso. Mas o meu pai ainda é usado extremamente por Deus. Às vezes a gente fala assim, qual é o propósito da vida, né, de uma pessoa que tá assim, como Jó fala assim, pra que o Senhor dá luz ao miserável, sabe? Por que as pessoas estão passando por isso se não existe propósito nisso? E eu vejo que há muito propósito na vida do meu pai. Eu digo a Deus, Senhor, se for da tua vontade, que ele descanse, sabe? Porque é muito sofrimento para ele. Quando ele tem momentos de lucidez, ele chora, ele fica muito sofrido com isso. De que, poxa, eu tô assim, dependendo das pessoas, eu tô aqui, não posso fazer minhas coisas. Ele chora, ele sofre com relação a isso. E algumas vezes ele até fala, Senhor, porque ele tem relances de lucidez, que ele volta. E aí ele fala assim, Senhor, se for para eu não falar da tua palavra, se for para eu não louvar o teu nome, se for para eu não dar testemunho do teu caminho, qual o propósito da minha vida aqui? Sabe? E meu pai repete isso muito para Deus quando ele tem esses momentos, esses relances. E a gente fala para Deus, olha, Senhor, se não tem propósito, que o Senhor faça ele descansar, mas que se tem propósito, que ele continue. E o meu pai é uma pessoa muito usada por Deus ainda hoje, mesmo com todas as deficiências, tendo poucos momentos de lucidez, raríssimos momentos assim de lucidez. Ele ainda é muito usado por Deus, né? O Espírito Santo usa. Uma vez na igreja,
ele foi para entregar o dízimo, né, comigo, porque ele não sabe, ele não tem essa consciência, mas ele gostava muito de fazer, então a gente leva ele e coloca na mão dele, ele coloca no gasofilaxo e a gente volta com ele. E ele pegou na mão de uma irmã que eu não conhecia, ele não conhece, assim, só de estar ali da igreja, oi, tudo bom, mas não conhece, assim, né, não mergulhou fundo na vida dela como a gente está mergulhando na do Espírito Santo de Deus. E ele falou uma palavra para ela que Deus já tinha dado vitória e ela estava orando, pedindo a Deus uma vitória. Então, assim, quando a gente foi para... É difícil ainda falar muito disso. Quando a gente foi para o enterro do João, ele falou pro meu irmão, olha, ele tá na graça e ele tá bem e é isso que importa. E aí você vê assim, por que Deus dá luz ao miserável, né? Porque existe propósito. Eu acho que se não fosse, claro, Deus na minha vida e meu pai e minha mãe, aquele momento foi o pior momento que eu já vivi, assim. E eu acho que eu não teria, assim, no início um propósito de vida, sabe? Eu tava muito desiludida. Então, talvez se meu pai não estivesse aqui, se não tivesse a necessidade de cuidar dele, se minha mãe não precisasse da minha ajuda, não precisasse de mim, talvez eu não estivesse aqui, entendeu? Então, assim, e hoje talvez eu não tivesse a força que o Espírito Santo tem me dado para poder reconstruir a minha vida, para poder reviver, para ter um controle emocional melhor, e aí vai. E isso, então assim, Deus dá luz ao miserável, Deus transforma a vida das pessoas por conta disso, porque existe um propósito, um trabalho que precisa ser feito na vida das pessoas e às vezes até através de uma vida de uma pessoa que não está completamente consciente, né? E meu pai sempre foi muito usado por Deus. E Deus usa muitas vezes quando em lugares, em horas que a gente pensa, pessoas que a gente pensa que são improváveis. Não é possível que Deus está falando através da vida de uma pessoa que tem Alzheimer, que está deficiente, que tem todos esses problemas, mas Deus usa. E isso é maravilhoso, sabe? Em tudo e cada vez que nós nos rendemos verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus, a gente fica mais cheio da unção de Deus. Meu pai sempre disse assim, quando começou essa doença, na verdade, assim, antes da doença, ele sempre disse, Senhor, eu abro mão do meu livre-arbítrio, eu quero que o Senhor faça na minha vida o que for da tua vontade e o teu querer. Ele sempre disse isso para Deus. E quando começou essa doença, ele dizia assim, Senhor, o meu maior medo é esse. Sabe, de ter que depender das pessoas, de ter que, né, eu não quero passar por isso, eu não desejo passar por isso, mas se for da tua vontade, se for do teu querer que eu passe por essa situação, então eu abro mão do meu livre-arbítrio, eu abro mão de tudo isso para que a sua vontade seja feita na minha vida. E então, assim, quando a gente verdadeiramente se aprofunda no Espírito Santo, quando a gente conhece verdadeiramente a obra do Espírito Santo na nossa vida, na vida dos profetas, na leitura bíblica, a gente consegue entender que, assim, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e aí a gente se enche dessa unção maravilhosa. Não é fácil, não significa que a gente não passa, eu sempre falo isso, é importante, porque muitas pessoas pensam assim, eu não vou passar por problema, não vou passar por doença, eu não vou, porque a palavra do Senhor diz, eu pensava assim, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda, mas ele diz assim, no mundo tereis aflições e tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele tá dizendo, você vai passar por problemas, mas você vai vencer, entendeu? Então assim, não se iluda. Não se iluda que a partir daí sua vida vai ser fácil. Não vai. Provavelmente vai ser até mais difícil. Porque o diabo vai começar a bater em você. Vai tentar te atordoar. Vai tentar te machucar.
vai tentar te ferir de todas as formas, vai te acusar. Ele vai passear e vai dizer: Deus, tá vendo lá a serva Cláudia? Deixa eu tocar na vida dela que ela vai blasfemar contra ti. E muitas vezes Deus vai permitir para que haja crescimento espiritual na nossa vida, para que haja maturidade espiritual na nossa vida. Outras vezes ele vai dizer: não, não precisa disso. Ela já passou por isso, por aquilo, e eu já sei. Não precisa mais. Vai fazer como fez com Elias. Chega, vamos para o céu e deixa Eliseu aí no seu lugar, que agora é hora de você vir para mim. Então, quando a gente conhece, a gente passa a viver verdadeiramente em comunhão, 24 horas, em comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. A gente começa a conhecer verdadeiramente essa unção dele na nossa vida. É importante conversar com ele, é importante se dedicar verdadeiramente, orar, jejuar. Mesmo que pareça às vezes que Deus não está te respondendo, que o Espírito Santo de Deus não te responde, é importante você continuar em oração, né? Tem um filme que fala Quarto de Guerra, é muito bom. Ele fala sobre uma senhora que ora muito a Deus, que busca. E às vezes a gente acha que Deus não está falando com a gente, que o Espírito Santo não está falando com a gente. E o silêncio também é uma das formas de Deus nos responder, do Espírito Santo de Deus nos responder. Então a gente tem que prosseguir em oração. E uma coisa muito importante, peça. Peça, 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 peça e peça. A gente fala assim... Pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca achará. Mas a Bíblia também fala assim, que pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para o seu próprio deleite. Então às vezes a gente pede para esbanjar, e aí Deus não nos dá e a gente acha... Ou então ele não nos dá porque não é bom, porque não vai nos fazer bem, seja a curto ou a longo prazo. Mas peça. Peça, 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 peça. Peça o que para Deus? Peça para que Ele te ensine a orar. Peça para que Ele te ensine a se dedicar verdadeiramente a Ele. Antes de começar a orar, diga assim: Espírito Santo de Deus, transforma minha oração. Espírito Santo de Deus, transforma agora as minhas palavras. Leva para Deus verdadeiramente aquilo que eu quero dizer. Me ensina a orar, me ensina a buscar verdadeiramente o teu caminho, me ensina a ler a Bíblia corretamente, me ensina o que está escrito na Bíblia, traduz os seus ensinamentos para mim, traz esclarecimento daquilo que o Senhor quer falar comigo. O Espírito Santo de Deus me incomoda, transborda em mim. O Espírito Santo de Deus me dá da tua unção, me dá do teu amor, me dá da tua santidade na minha vida, do querer buscar verdadeiramente ao Senhor. Espírito Santo, vai à minha frente, vai comigo, vai atrás de mim, me protege, me livra, me liberta, me transforma. Espírito Santo, soluciona na minha frente. Espírito Santo, cuida de mim. Espírito Santo, tem uma música que fala assim: eu vou contar pra Deus, vou falar tudo pra Deus, eu vou fazer igual criança animada, né? Eu vou contar tudo pro meu paizinho. E é exatamente isso. Conversa com Deus, conversa em secreto. Conversa você e Deus, Ele é seu Pai e Ele te ama. Espírito Santo, leva pro meu papai as minhas orações. Leva, Espírito Santo, com carinho, tudo aquilo que eu tô falando, tudo aquilo que eu tô pensando, para que Ele possa ouvir a minha oração e ser como aroma suave às suas narinas, né? Então deixe que Ele te guie, que você seja guiado por Ele, que Ele seja o teu mestre. Se aprofunde em intimidade verdadeira com o Espírito Santo, né? Ore incessantemente, de dia, de noite, para sentir o seu mover, né? E buscar o Espírito Santo de Deus, buscar a Deus é primordial para as nossas vidas. Atos 1 fala isso, fala que Deus estava em silêncio, Jesus Cristo foi para o céu, né? Ficou 40 dias, depois ele foi para o céu, e aí o povo ficou esperando o Espírito Santo descer.
mas eles ficaram buscando a presença do Senhor continuamente. Eles não ficaram parados. Então busque. Essa é a palavra de hoje para você. Fica ligado. Até amanhã.